exemplo, né? Então, pessoas com diabetes, hipertensas, que era algo que não estava claro na primeira parte do plano e que, enfim, essas pessoas também são um grupo de risco. Agora, eu queria entrar na questão das doses, que é a mesma que a gente tem desde o fim de semana. O Ministério da Saúde afirma que já fechou acordo com a AstraZeneca, né, a Fiocruz, para 100 milhões de doses, com nesse consórcio da COVAX Facility, 42 milhões e meio de doses, e que houve uma solicitação de cronograma de entrega, dados científicos e preço da Pfizer-BioNTech, também da Janssen, e também colocou ali a Coronavac na intenção de compras. Mas algumas pessoas, doutor, estão analisando esses números como números imprecisos, falando que seria necessário apresentar mais informações a respeito dessa compra, como que seriam utilizadas essas doses, quando que poderia ser negociado. O senhor concorda com isso? Acha que esses números são vagos ou já é uma intenção de compra, já é algo que a gente deveria estar olhando com bons olhos também? Não, é exatamente o que eu falei, Ana Paula. Esse plano, ele é um plano que parece que foi feito na correria para atender a demanda que foi feita pelo Supremo, né? O que seria um plano bem execuível? A gente fala, bom, nós temos aqui no estado de São Paulo uma divisão de população assim, no estado do Rio de outro jeito, no Rio, mapear estado por estado, colocar a cadeia logística, chamar os secretários. Existe uma organização dos secretários estaduais de saúde, existe uma organização dos secretários municipais de saúde, o CONAS e o CONASENS, sentar com a parte operacional do CONAS e do CONASENS, desenhar o mapa. Olha, vai chegar da AstraZeneca provavelmente em março, e a gente vai mandar para esse centro de distribuição, ou eles vão entregar, e já vai ser assim. Vai chegar a da Pfizer, provavelmente em abril, vamos fazer assim, assado. A do Butantan, que já está aqui, a gente vai começar a usar no final de janeiro, e vai ser assim. Quer dizer, esta operacionalidade é que precisava estar pronta. Tem essa questão dos insumos que são necessários, seringas, agulhas, logística, enfim. Esse detalhamento, pelo menos se existe, não foi tornado público, e eu acho que é isso que os profissionais que você citou e eu nos ressentimos. O Brasil tem sim expertise, o PNI é sim um sucesso, mas mesmo quem já está muito acostumado a trabalhar com o governo está estranhando a superficialidade das ações que são colocadas e, para não dizer a falta de transparência, como foi essa situação de terem publicado o documento sem a revisão final. Eu tive a oportunidade, na minha área de atuação acadêmica, que é hepatites virais, de participar de praticamente todos os documentos técnicos, tanto do Ministério da Saúde quanto da Organização Mundial da Saúde, desde o início dos anos 2000. Eu não me recordo de, em nenhuma ocasião, algum documento ter sido tornado público sem que os integrantes tivessem tido acesso à versão final, dado o parecer, feito as anotações, e aí então ele era tornado público. O que está acontecendo é realmente inédito e preocupante. Se a gente levar em consideração isso que o senhor colocou, da subjetividade, podemos dizer assim, desse plano de vacinação que foi apresentado hoje, isso não aconteceu no Plano São Paulo, porque ali no Plano São Paulo teve data. Falou, a gente vai começar dia 25 de janeiro, a gente tem capacidade de produção de 1 milhão de doses por dia, entregaremos os estudos ou no dia 15 ou no dia 22, como foi programado novamente. Após o dia 22, a Anvisa deve aprovar até tal dia. Então, se tudo correr bem até esse tal dia, nós realmente iniciaremos no dia 25 de janeiro, já com provavelmente 40 milhões de doses prontas. Houve uma definição. Agora, doutor, o senhor acredita que essas vacinas que estão sendo trabalhadas nas grandes potências, por exemplo, a vacina da Pfizer, que já está sendo aplicada em território norte-americano. E que, aliás, vai ser analisada na segunda-feira, viu, Joel? E pode ainda na semana que vem ser aprovada para aplicação imediata em toda a União Europeia, o que vai reduzir ainda mais a demanda, aliás, aumentar ainda mais a demanda por doses. E diminuir ainda mais a possibilidade dessa vacina vir para cá. É isso que eu quero saber, doutor. O senhor conversando com os colegas aí, os senhores entendem que é difícil essas doses chegarem aqui? É mais complicado essas vacinas mais concorridas chegarem aqui ao Brasil ou não? A gente está falando besteira ou imaginando uma coisa que não existe? Vamos lá, Joel, vamos falar o que é uma vacina concorrida. Uma vacina concorrida é uma vacina boa? É uma vacina segura? Se a gente for definir vacina concorrida como vacina boa e segura, toda vacina que está em desenvolvimento é boa e segura, porque não temos notícias em nenhum dos estudos de fase 1, fase 2 e fase 3 de qualquer coisa preocupante do ponto de vista de segurança.
do ponto de vista de eficácia, a gente também teve ótimos resultados. E aí a gente tem que observar que existe o bom e existe o ótimo. O que seria ótimo? A gente está com tudo pronto e tem uma vacina como a Pfizer-BioNTech com 95% de eficácia, né? Mas o que é bom e necessário? É começar a vacinar as nossas populações mais vulneráveis o quanto antes. E isso a gente vai conseguir, por exemplo, com a vacina Coronavac, a gente vai conseguir isso com a Sputnik, a gente vai conseguir isso com a AstraZeneca, que são vacinas de menor complexidade e que aparentemente têm um pouco menos de eficácia, mas que na hora que você começa a usar já dá um grande impacto. Nós achamos que a gente tem que ter uma eficácia acima de 50%. Todas estão dando, nos piores resultados, acima de 60%, que foi o caso da AstraZeneca, que chegou entre 60% e 70% e que está refazendo uma parte do estudo. A Sputnik mostrou 91% em dados ainda não publicados. E a gente, embora não tenha ainda os dados da Coronavac, nós temos uma similar da China, que também mostrou um resultado de 90%, e os estudos de imunogenicidade da Coronavac mostraram mais de 90%. Então, a expectativa é muito boa. Ou seja, o que é uma vacina boa e desejada, no meu entendimento, no nosso entendimento? É aquela que esteja disponível. Então, a briga agora não é pelo mercado, é olhar o que a gente já tem. Eu realmente lamento muito, porque a gente está fabricando 1 milhão de vacinas por dia, a gente tem uma promessa firme da COVAX de ter 42 milhões, a Pfizer, pelos que os dirigentes da Pfizer falam, até foi pega de surpresa com esse anúncio do governo, mas vai tentar entregar, só que a gente tem que olhar outro cenário também, pessoal, que ninguém está falando muito. Quando a gente começa a vacinar, eu tenho 210 milhões de brasileiros, aproximadamente, eu vou precisar vacinar vou precisar de 420 milhões de doses, porque são 2 doses. Só que nesses 210 eu tenho crianças. Crianças não são grupo prioritário, porque as crianças não têm forma grave, crianças transmitem, mas não transmitem com a mesma eficiência. Eu tenho os adultos saudáveis, mas se eu começo a vacinar dos grupos prioritários idosos, comorbidades, profissionais de interesse, grupos de interesse social, porque tem maior vulnerabilidade, indiretamente eu diminuo a circulação viral. Então eu ganho nas duas pontas, eu ganho em quem eu já tenho maior risco e eu tirei da frente, e eu ganho porque tirando da frente essa turma eu estou diminuindo a circulação viral. E a hora que eu chegar em 70% da população vacinada, eu já começo a ter um cenário de virada de página, de tratar a Covid como uma doença já em vias de ser controlada. Então, vacina boa e desejada, Joel, no meu entendimento, é a vacina que está à mão, todas têm se mostrado seguras e todas têm se mostrado eficazes. Temos que ter realmente negociação. O senhor disse várias vezes a capacidade de produção do Butantan, que a gente sempre reforça aqui, 1 milhão por dia. E essa é a capacidade atual. O próprio Instituto Butantan já se posicionou e disse, olha, se tiver um investimento de X bilhões aqui, ou X milhões, nós conseguiremos dobrar essa produção. Então seria muito mais inteligente você investir no que está aqui no nosso terreno para produzir as vacinas aqui mesmo, Não é, doutor? Claro. Assim como Manguinhos também tem tradição de imunobiológicos, de produção de vacinas, e Manguinhos, tendo investimento, também vai produzir. Então o Brasil está em vias de ser autossuficiente, de produzir, de ajudar outros países. Sim. E eu queria falar, a União Europeia hoje fez o anúncio que eles vão começar a vacinação provavelmente juntos, todos os países da União Europeia juntos, e que, olha que coisa bonita que eles falaram, que eles têm vacina suficiente para a população deles e mais um pouco, e que esse mais um pouco eles vão destinar ao COVAX para ajudar os países que precisam de apoio. Então o Brasil precisaria, nesse momento, exercer um pouquinho mais da sua humildade, reconhecer que se equivocou nesse planejamento, reconhecer que tem tido uma postura muito agressiva em relação à OMS, e lá, humildemente, falar, olha, desculpa, a gente errou, vamos começar do zero. O que a COVAX tem a mais aí para trazer? Quer ficar com a nossa produção e ver esse pool da COVAX, que, como vocês falaram, a demanda que existe, ela já está assegurando, por exemplo, o Canadá tem vacina para 5 vezes a população canadense, a União Europeia tem mais gente. E esses países estão direcionando o excesso para a COVAX. Então, onde eu vejo, mais do que uma negociação ponta a ponta com o laboratório, é ir negociar nesse pool para ver se a gente consegue mais vacinas.